Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Dayala Vargens. O nosso objetivo é que você possa desenvolver melhor a sua capacidade de compreender e produzir textos em língua espanhola que fazem parte do mundo do trabalho. Então, para alcançar esse objetivo, nós vamos seguir o estudo dos gêneros discursivos. Então, o tema da nossa aula de hoje é Emprego à vista, a apresentação do profissional. Antes de começar propriamente a falar sobre o currículo, eu gostaria que vocês conhecessem uma pessoa muito especial que vai nos acompanhar durante toda essa trajetória. O nome dela é Rita. A Rita acabou de se formar e o sonho da vida dela é conseguir um emprego em uma empresa multinacional, uma empresa hispano-americana. Vamos conhecê-la? Descobri que uma empresa hispano-americana está contratando. Quero me candidatar a uma vaga. Preciso escrever meu currículo em espanhol. Mas será que é diferente do currículo em português? Agora que vocês já conhecem a Rita, será que nós podemos ajudá-la um pouquinho a elaborar esse currículo? Muito bem. A pergunta que ela faz é se o currículo em espanhol é muito diferente do currículo em português. Será que é tão diferente assim? É claro que se trata de um mesmo gênero e, portanto, haverá muitas semelhanças entre um currículo em espanhol, um currículo em português ou talvez um currículo em qualquer outra língua. Bom, vamos aqui estudar as especificidades da elaboração de um currículo em língua espanhola. Muito bem. O primeiro tópico do currículo que nós vamos tratar é um tópico que não pode faltar em nenhum tipo de currículo, que são os dados pessoais, do indivíduo que elabora esse texto. Então, em espanhol, os dados pessoais são os datos personales. Muito bem. No caso da Rita, nós temos nombre e apellido Rita Barreto. Atenção! Nombre significa nome em português, apellido significa sobrenome. Atenção, porque apellido é um falso cognato, que também é conhecido usualmente como um falso amigo. Quando nós ouvimos ou lemos a palavra apellido, parece o quê? Parece apelido em português. Porém, como eu acabo de dizer, o seu significado é sobrenome. E aí, você vai me perguntar, como é apelido em espanhol? Só por curiosidade. Muito bem, apelido em espanhol é apodo, só por curiosidade. Mas o que eu gostaria que vocês lembrassem é que nombre é o nome e o apellido é o sobrenome. Vamos continuar? Bom, um outro elemento que não pode faltar nesse tópico dos datos personales é a fecha de nascimento. Atenção, cuidado! Mais uma vez, aparece um falso cognato. Fecha parece o presente do verbo fechar, não é isso? Mas não é. Fecha, em espanhol, significa a data. Fecha de nascimento, vocês podem inferir, é a data de nascimento. E depois nós temos também o lugar de nascimento, lugar de nascimento, e, posteriormente, o DNI. O que será o DNI? É uma abreviação muito comum nos documentos escritos em espanhol. Significa Documentación Nacional de Identidade. Corresponderia ao nosso registro geral ou documento de identidade. Certo? Muito bem. Continuando ainda, nós temos o endereço, que em espanhol se chama dirección. Nesse caso, nós temos Rua das Flores, número 4, não é verdade? Capoeiras. Agora, resta saber como apresentar o endereço em língua espanhola. Prestem atenção. Calle, como la calle Florida. Avenida, como la avenida 9 de Julio. Y plaza, como la plaza San Martín. Bom, dando continuidade aos elementos que constituem um currículo, não podemos esquecer do telefone. Em espanhol, teléfono. Outro elemento importante atualmente, o e-mail,
Em espanhol, pode-se dizer e-mail, como em inglês, ou correio eletrônico. Há muitos outros elementos que compõem o currículo, mas nós não podemos esquecer da formação acadêmica, a formação acadêmica. No caso da Rita, ela tem 2 títulos importantes. O primeiro deles é a licenciatura em Filologia. O segundo, diplomatura em Secretariado Executivo. Esses 2 títulos correspondem a um nível superior, né? Que em espanhol nós chamaríamos de grado. Vamos lá, vamos rever quais seriam os níveis de formação possíveis em espanhol. Que tal fazer um paralelo com o que nós conhecemos em português? Então vejam só, o ensino médio em espanhol corresponderia ao bachillerato. O ensino superior seria o grado, e aí poderia ser um curso de licenciatura ou de diplomatura. A diferença entre eles depende da natureza do curso. Muito bem, e como um último nível mais elevado da formação, nós temos a pós-graduação, que em espanhol seria o pós-grado, que se divide em maestria, master ou maestria e doutorado. Muito bem. Outro elemento importante, e aí eu sou suspeita para falar, são os idiomas, não é? Eles não podem faltar para engrandecer, para valorizar o seu currículo, né? Especialmente o espanhol. Mas, brincadeira à parte, como apresentar os idiomas que nós sabemos, que nós conhecemos em um currículo? Querem ver alguns exemplos? Então vamos lá. Por exemplo, el português, espanhol ou castelhano, inglês, francês, italiano, alemão, chino ou mandarim, japonês, árabe, russo, alguns bem comuns, outros um pouco menos. Mas eu gostaria de fazer uma observação importante, porque eu observo que existe uma confusão entre o que se entende como espanhol e castelhano. Geralmente me perguntam, se trata da mesma língua? São línguas diferentes? Uma é falada na Espanha, a outra falada aqui na América do Sul, nos países hispano-americanos? Bom, então vamos esclarecer de uma vez por todas. Se trata de uma mesma língua, espanhol e castelhano, o espanhol e o castelhano. É claro que existem variantes linguísticas de uma mesma língua. Eu vou dar o exemplo da nossa própria língua portuguesa. Por exemplo, o português que se fala no Brasil é bastante diferente do português que se fala em Portugal, que, por sua vez, é diferente do português que se fala em Angola. E por aí vai. Poderia dar outros exemplos de outras línguas. Mas o fato é que se trata de uma única língua, a língua portuguesa, não é verdade? Com as suas particularidades, com as suas especificidades. No caso do espanhol, é a mesma coisa. Existem variantes linguísticas, porém, se trata de uma única língua porque existe uma unidade linguística. Mas espera aí, por onde anda a nossa amiga Rita? Vamos ver? Alô? Buenas tardes, señorita Rita Barreto. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Javier Durán. Llamo por el currículum que ha enviado a nuestra empresa por el puesto de secretaria ejecutiva. Ah, sí, qué bueno. ¿Puede venir a una entrevista el miércoles por la mañana? Sí, por supuesto. ¿A qué hora? ¿A las 9? A las 9 está perfecto. Hasta el miércoles, entonces. Hasta pronto. Ai, que nervoso. Uma entrevista em espanhol. Será que eu consigo? Muito bem. Olha que a Rita tem me surpreendido. Se saiu muito bem na conversa ao telefone. Será que ela vai ter um desempenho assim tão excelente na sua entrevista? Que tal se nós dermos uma ajudinha? Muito bem. Então, o nosso próximo tópico será entrevista. Uma
Mas quais serão os saberes necessários para obter um bom resultado numa entrevista em língua estrangeira? Bom, nós devemos tomar muito cuidado com a escolha do registro linguístico. Eu me refiro aos graus de informalidade e formalidade que os interlocutores devem preservar ao longo dessa interação. Vamos dar uma olhadinha para ver como a Rita se sai nessa situação? Com permiso. Adelante, señora. Buenas tardes. Tome asiento, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. Es usted Rita, ¿no? Sí, mi nombre es Rita Barreto. Mucho gusto. Encantado, señora. Soy Javier Durán. Gustaríamos de ampliar algunos datos de su currículo. Es usted diplomada en secretaria ejecutiva, ¿no? ¿En qué universidad estudió? Estudié en la Universidad de Santa Catarina. Inicialmente estudié filología y después me diplomé en secretaria ejecutiva, como puede ver. Sí. Bien, habla usted lenguas extranjeras, ¿verdad? ¿Dónde estudió español? Sí hablo, además del portugués, claro, inglés y español. Los estudié en la secundaria y posteriormente en un centro de idiomas. Pero como mi marido es uruguayo, a menudo tengo la posibilidad de practicar, ¿no? Claro, muy bien. Não é que a Rita está se saindo muito bem? Pois é importante observar o uso do pronome que predomina ao longo do diálogo entre a Rita, candidata, e o entrevistador. Me refiro ao pronome de tratamento, que é prioritariamente formal. Nós, em seguida, trabalharemos com mais atenção o uso dos pronomes de tratamento. Vamos continuar assistindo um pouquinho mais da entrevista? ¿Y cuánto tiempo lleva usted de secretaria? Pues llevo 3 años y medio en el cargo. Antes actuaba en otro sector, en la área de ventas. Claro. Necesitamos saber un poco más de sus datos. Veo que está casada, pero no tiene hijos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mi marido y yo somos muy jóvenes. Preferimos tener hijos un poco más tarde. Así podemos dedicarnos más al trabajo y a los estudios. Estupendo. En cuanto tenga una respuesta, la empresa entrará en contacto, Rita. Le agradezco por su atención. Adiós. Gracias a usted, señor Durán. Hasta luego. Meus parabéns novamente para a Rita, que conseguiu se sair mais uma vez muito bem no uso da língua espanhola. Vocês observaram que vários elementos que aparecem no currículo são trazidos na hora da entrevista. Nós podemos dizer, inclusive, que esses dois gêneros, currículo e entrevista, em algum momento se cruzam. Você percebeu? Muito bem. O entrevistador retoma a formação profissional, retoma o elemento a respeito do conhecimento de idiomas, retoma a formação acadêmica, inclusive faz perguntas sobre a vida particular da Rita, se é casada, se tem filhos. Toda essa retomada de elementos faz parte da constituição da entrevista. Então, conhecer e saber produzir um currículo tem implicações importantes num bom resultado de uma entrevista no campo profissional. Mas vamos voltar aos pronomes de tratamento, às especificidades do registro formal. Em espanhol, nós usamos o pronome de tratamento usted, no singular, e o pronome de tratamento ustedes, no plural. Esses dois pronomes fazem parte, portanto, do tratamento formal da língua espanhola. E existem formas específicas para abreviar esses pronomes. Quando nós queremos abreviar o usted, temos duas opções. Uma delas é utilizar o D, a outra VD. Para ustedes, ora, podemos utilizar o DS ou VDS. São duas possibilidades. Vamos ver alguns exemplos? ¿Es usted licenciado? ¿Son ustedes brasileños? Agora vejamos o que acontece no registro informal. Os pronomes de tratamento informal merecem um pouquinho de atenção. É porque existem diferenças importantes, neste caso, entre o espanhol europeu e o espanhol dos países hispano-americanos. Vejam só,
Na Espanha, primeiro. No singular, usa-se com frequência o tu. No plural, o vosotros. Ou seja, tu na segunda pessoa do singular, vosotros na segunda pessoa do plural. E no caso dos países hispano-americanos, no singular, usa-se tu e vos. E no plural, ustedes. Atenção! Na verdade, essa é uma regra que procura generalizar essa diferença. Essa é a função da regra. Porém, nós devemos tomar cuidado porque, como eu disse no início da aula, a língua espanhola possui muitas variantes linguísticas. Mas, de qualquer maneira, vale a pena seguir essa dica. Vamos lá aos exemplos. Eres licenciado. ¿Tú? ¿Quién sos? Vos. ¿Sois brasileños? ¿Vosotros? ¿Son brasileños? ¿Ustedes? Nos exemplos anteriores, o sujeito aparece oculto. Na verdade, os sujeitos das diferentes orações são ocultos. Ainda assim, como na nossa língua portuguesa, é importante, é fundamental, na verdade, que o verbo concorde com o sujeito, certo? Bom, então vamos passar agora para uma próxima etapa da nossa aula, já que estamos falando de gramática, que tem como objetivo retomar, enfatizar alguns elementos gramaticais que já apareceram ao longo da aula. Eu quero dizer, são elementos gramaticais que já apareceram nos textos orais e escritos que nós vimos até então. Vamos ver a sistematização linguística. O primeiro elemento da sistematização linguística que eu gostaria de abordar são os artigos. Os artigos, eles acompanham os nomes, não é isso? Muito bem, mas vamos ver como isso funciona na prática. Sí hablo, además del portugués, claro, inglés y español. Los estudié en la secundaria y posteriormente en un centro de idiomas. Pero como mi marido es uruguayo, a menudo tengo la posibilidad de practicar, ¿no? No exemplo anterior, aparecem alguns artigos. Os artigos, eles se dividem em dois grandes grupos. Nós temos os artigos indefinidos e os artigos definidos. Em espanhol, artigos indeterminados e artigos determinados. Vamos começar pelos artigos definidos, ou seja, os artículos determinados. Muito bem, então nós temos no singular, el e la. No plural, los e las. E os indeterminados, no singular, un e una, e no plural, unos e unas. Vamos ver mais um exemplo? Sí hablo, además del portugués, claro, inglés y español. Los estudié en la secundaria y posteriormente en un centro de idiomas. Você observou como aparece o artigo no exemplo anterior? Na verdade, neste exemplo, o artigo aparece contraído a uma preposição. Preposição mais artigo é o que nós chamamos de contração. Bom, em português, esse fenômeno linguístico também é bastante usual. Na verdade, em português, há vários tipos de contrações. Quer um exemplo? Na. Outro exemplo. Da, do, das, nas e por aí vamos. Há muitos exemplos de contração, preposição mais artigo em português. Mas em espanhol? Em espanhol fica um pouco mais fácil. Existem dois casos de contração, preposição, artigo em espanhol. Quais são eles? De, mas ele, nós temos a contração del. O exemplo, Rita viene del trabajo a las 18 horas. Então, nós temos del trabajo, né? O del seria a contração. Observem que a preposição a não se contrai com o artigo las. Então, del trabajo e depois a las 18 horas. Outro exemplo de contração. A, mas ele é igual a al. Rita va al trabajo a las 9 horas. Apenas existe a contração
entre a preposição a e o artigo ele. Depois, a las novamente não se contrai, certo? Então, os dois casos de contração são dele e al. E qual seria a tradução? Muito fácil. Em português seria dele, significaria do, e al, você sabe a resposta, ao. Não é verdade? Agora vamos passar ao quadro repasso. O quadro repasso é o quadro de revisão. Nesse quadro, nós estudaremos dois verbos, o ser e o estar, no presente do modo indicativo. Presta atenção. Vamos agora revisar o presente do indicativo dos verbos ser e estar. Ser. Yo soy. Tú eres. Él es. Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son. Estar. Yo estoy. Tú estás. Él está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Embora apareçam, as 6 pessoas verbais no nosso quadro de repasso, é importante lembrar que o usted e o ustedes, ou seja, os pronomes de tratamento, também seguem a concordância verbal. Então, veja só, o usted vai ser conjugado na terceira pessoa, e o verbo que acompanha ustedes será conjugado na terceira pessoa do plural. Bom, então, o usted, ele acompanha a conjugação do pronome de terceira pessoa do singular, ele e ella. E ustedes, por sua vez, acompanhará os pronomes da terceira pessoa do plural, ellos e ellas. Que tal vermos alguns exemplos? Então, nós temos, ele es comerciante, ella es comerciante, usted es comerciante também. Mais exemplos. Ellos son brasileños, ustedes son brasileños também. Muito bem. Não se esqueçam de algo muito importante. O verbo ser e o verbo estar têm sentidos bem diferentes, bem específicos. Vejam só, o verbo ser é usado em espanhol para ações com sentido permanente e o verbo estar é empregado para ações mais transitórias. Nós podemos inclusive dar alguns exemplos. Isabel es alta, Isabel está casada. Observem, es alta é uma condição, da Isabel. Ela continuará alta pelo resto da vida dela. Agora, quando eu digo Isabel está casada, é uma condição que pode ser temporária, não é? Bom, outros exemplos. El edifício es moderno, se refere a uma qualidade do edifício. E quando eu digo el edifício está em la avenida central, eu estou usando o verbo estar com o sentido situacional. Relembrando, então, que o verbo estar, além de expressar um sentido transitório, também expressa o sentido de localização espacial em língua espanhola. Bom, hoje em dia, não é muito comum no ensino de língua estrangeira a memorização de palavras. Mas ainda assim, existem algumas palavras que são importantes para o bom desenvolvimento em língua espanhola no âmbito profissional. Eu quero dizer, são palavras muito recorrentes em determinados gêneros discursivos que fazem parte desse contexto, do mundo do trabalho. Então, eu sugiro que nós vejamos algumas delas. Então, vejam só. Nós temos aqui organización, que em português significa organização, coordenación, em português, coordenação. Vocês podem observar que algumas são transparentes, essas palavras que parecem muito com o espanhol.
nós dizemos que são transparentes, mas ainda assim guardam as suas diferenças. Dando continuidade à nossa lista de palavras: reunión, reunião; preparación, preparação; atención, atenção; recepción, recepção; elaboración, elaboração; traducción, tradução; redacción, redação; conocimiento, conhecimento; archivo, arquivo; chamada telefônica, ligação telefônica; correio eletrônico, correio eletrônico ou e-mail; informe, relatório; contrato, contrato; convênio, convênio; resumen, resumo; acta, ata; carpeta, pasta. Muito bem, pessoal. Nós já estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aperfeiçoado a capacidade de produzir textos em espanhol, de compreender textos que façam parte desse universo profissional. Como dicas de estudo, eu tenho duas boas sugestões. A primeira delas é visitar o site Secretaria Ejecutiva. Nesse site, você pode preencher um currículo em espanhol. É um bom exercício. A segunda sugestão é visitar o site Modelo Curriculum. Nesse site, você encontra vários exemplos de currículos que podem servir como modelo para fazer um exercício ou, inclusive, como parâmetro para elaborar o seu currículo em língua espanhola. Bons estudos!